Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Bitcoin. Vamos entender como funciona o blockchain. O blockchain ele vai agrupar transações em blocos. E os blocos eles serão replicados em toda a rede, na verdade, em todos os peers que decidirem participar do processo de armazenamento do blockchain. Cada bloco ele vai referenciar o bloco validado anterior na cadeia. E há apenas uma única cadeia de blocos. Na figura abaixo, nós podemos ver que do lado direito há um pool, um conjunto de fatos, de transações que ainda não foram validadas. E do lado esquerdo, nós podemos ver os blocos, como por exemplo, o bloco 20, ele validou as transações B, D e E. E o bloco 21, ele validou as transações C, F, H. E o bloco 21, por exemplo, ele referencia o bloco 20. E, por sua vez, o bloco 22 referencia o bloco 21. E o próximo bloco nessa sequência de blockchain vai justamente referenciar o bloco 22 e assim sucessivamente. Lembrando que para formar o bloco 23, então escolheríamos 3 transações e tentaríamos encontrar a resolução do problema criptográfico para validar esse conjunto de transações. Vamos então entender o conceito de Proof of Work, que justamente é o quebra-cabeça computacional que um peer deve resolver para validar um conjunto de transações e então receber a sua recompensa. Maria, ela vai realizar um broadcast para a rede dizendo: eu, Maria, estou dando a João uma UFRB Coin com um determinado número serial. Cada peer que participa do blockchain, ele vai adicionar aquela transação na fila de transações pendentes. E para validar um bloco, Carla, por exemplo, ela deve resolver um problema computacional que, na verdade, é um quebra-cabeça, como nós veremos a seguir. E esse quebra-cabeça que deve ser resolvido, nós chamamos de Proof of Work, como uma prova de trabalho, uma prova de que Carla, ela de fato realizou um trabalho intensivo para validar aquela transação. E sem que Carla consiga a solução para aquele quebra-cabeça, o resto da rede não vai aceitar a sua validação para aquela transação. Em outras palavras, Carla deve apresentar a prova do trabalho e a rede como um todo deve ter algum meio de confirmar que aquela solução é válida para aquele quebra-cabeça. Mas qual é, de fato, o quebra-cabeça que Carla tem de resolver? Vamos entender. Bem, CGH é uma função hash conhecida e que vai ser conhecida por todos os peers no blockchain. E o Bitcoin ele vai utilizar o SHA-256. E seja B de bola um conjunto candidato de transações pendentes para formar um bloco. E então esse quebra-cabeça que um peer deve resolver consiste em encontrar um nonce, um número x, que quando anexado a B vai satisfazer a seguinte condição: a aplicação da função hash em B, o bloco B, anexado a um nonce x, que deve ser descoberto, ele vai começar com uma sequência de zeros menor do que um determinado nível de dificuldade. Por exemplo, suponha que o nosso padrão ele tenha no máximo, a nossa string tenha no máximo 10 bits e que o nível de dificuldade seja igual a 4. Então, dessa forma, ao aplicar a função hash no bloco concatenado com esse número x que nós devemos adivinhar, o resultado da função hash deve começar com 4 zeros. Em outras palavras, seria um número em binário com 000 e os 6 dígitos restantes aleatórios. Então, dessa forma, HB mais x deve ser menor do que o número indicado. Isso é, deve ser menor do que 2 elevado a 6. Em outras palavras, nós estamos em busca desse número x, tal que, ao aplicar a função hash no bloco mais esse número x, o número seja inferior a 2 elevado a 6. E essa dificuldade ela vai ser proporcional ao número de zeros necessários para resolver o quebra-cabeça.
deixo como exercício para que você faça a seguinte relação. Ainda supondo 10 bits, como seria mais fácil ou mais difícil, por exemplo, se o nível de dificuldade, em vez de 4, fosse 8 e em vez de 4, fosse 2? E esse problema ele só pode ser resolvido apenas por método de força bruta, onde devemos enumerar e tentar cada número, por exemplo, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, assim sucessivamente. Bem, dando continuidade ao Proof of Work, se a saída da função hash ela é igualmente distribuída, nós vamos esperar encontrar um resultado com 0 prefixo hexadecimal a cada 16 hashes. Então, vamos tentar entender um pouco do funcionamento por trás do Proof of Work. Suponha que você lance um par de dados. Qual é a probabilidade de que a soma seja menor do que um determinado alvo? Então, vamos fazer um exemplo. Suponha que eu jogue 2 dados, indicados por x1 e x2, e suponha que o alvo seja 12. Então, qual a probabilidade de que x1 mais x2 seja menor do que 12? Então, é igual a 1 menos a probabilidade de x1 mais x2 ser exatamente igual a 12. Então, isso nos daria 35 sobre 36. Ou seja, essa probabilidade é muito próxima de 1. Então, resolver esse problema computacional, supondo uma equivalência com dados, seria rapidamente resolvido. Vamos dividir pela metade. Então, se a meta agora de 12 for para 6, então, qual a probabilidade de se eu lançar 2 dados, a soma for menor do que 6? Então, a probabilidade da soma ser igual a 2, igual a 3, 4, igual a 5. Então, isso nos daria uma probabilidade de 10 sobre 36 avos, que já é consideravelmente menor em relação à primeira opção. E se o alvo for igual a 3, veja que temos uma probabilidade igual a 1 sobre 36 alvos, que é bastante inferior em relação à primeira. E se o alvo for igual a 2, a probabilidade é 0. Então, veja como nós podemos ajustar esse alvo e aumentar ou diminuir a complexidade do problema que nós apresentamos com a analogia do uso de dados. Suponha que Carla ela seja muito sortuda e encontre justamente um nonce. Carla ela vai justamente realizar um broadcast daquele bloco de transações que ela está validando para a rede. E não só isso, ela vai enviar o bloco com o valor X. Então, os outros participantes, os outros peers do blockchain, eles vão poder verificar muito rapidamente que X, de fato, é uma solução válida para aquele quebra-cabeça. Basta que cada peer pegue o bloco, concatene com o número X que foi encontrado por Carla, aplique a função hash e verifique se o resultado da função hash atende o critério de dificuldade. Dessa forma, o valor X prova que Carla de fato realizou o trabalho para encontrar aquele nonce. Então, por isso chamamos de Proof of Work. E então, uma vez que cada peer tenha atestado que aquele nonce X é de fato a solução para aquele quebra-cabeça, eles vão poder atualizar os seus blockchains para incluir o novo bloco de transações. Lembrando que esse novo bloco deve referenciar o bloco anterior. Muito obrigado!